E vamos aqui, vou passar a palavra para ele, que vocês vão ver. Dr. Isaac é maravilhoso. Uau, que responsabilidade. Ó, gente, é só para vocês entenderem, é uma religião que eu estou lançando, é uma seita. E nessa seita, quem aceita sofre menos. E vocês vão conseguir entender isso aqui na palestra da gente. Nós vamos falar sobre burnout, e nós vamos conseguir falar sobre burnout e saber exatamente quem é o culpado, quem é o vilão pelo fato de o ser humano ser submetido a um burnout. Quem é? É a empresa que pressiona ele? É ele que se submete? Sou eu que fico expondo essas mazelas dele? Nós vamos descobrir tudo isso. Mas para descobrir, a gente tem que colocar em evidência um elemento, que é a mente humana. A mente humana é uma coisa fantástica, espetacular, sensacional, porque de fato e de verdade, materialmente, ela não existe. Ninguém faz dissecação da mente, ninguém corta a mente, ninguém faz lâmina, ninguém faz exame de laboratório da mente. A mente, na verdade, é um software. É um software que o próprio cérebro fabrica. O cérebro fabrica esse software para estar desenvolvendo a sua principal função. Qual é a principal função da mente humana? É nos proteger do perigo, nos dar saída para os perigos que a vida oferece para a nossa vida afetiva, para a nossa vida profissional e até para a nossa vida biológica, evidentemente, e também para nos prover de prazer. A mente fica nos dando aquela ilusão de que se a gente fizer com que a vida seja exatamente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente gostaria, a gente vai ser que nem nas histórias da carochinha, feliz para sempre. Vocês entenderam quem é a mente? Então o cérebro vai interagindo com a realidade, com as representações, com os valores à nossa volta e vai criando imagens na nossa consciência de como a gente tem que lidar para ter prazer, para ter poder e para não sofrer. É só vocês pensarem em qualquer coisa agora, nesse instante, que vocês vão perceber que como eu queria poder comer agora. Ai, tá querendo prazer. Como eu queria que meu namorado me ligasse. Tá querendo prazer. Ele não pode terminar comigo de jeito nenhum. Tá querendo evitar o sofrimento, tá querendo evitar a dor. Esse programa, ele acontece de uma forma muito interessante. De que forma esse programa, que é a mente, acontece? Através das imagens que o nosso pensamento cria, através da imaginação. Então, quando está rodando o software da mente, buscando essa felicidade, buscando esse sofrimento, é o pensamento que aparece com imagens e palavras daquilo que a gente tem que buscar. Eu vou parar 30 segundos para vocês estarem aqui na nossa sintonia e eu perceber que vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque senão já viu, não adianta nada. Alguém quer arriscar alguma pergunta? Não. Está todo mundo entendido? Vocês sabem quem é a mente? Quer ver como vocês sabem quem é a mente? Fechem os olhos, 2 segundos. Pensem numa coisa muito boa. Uma fruta, uma situação. A imagem se configurou na sua cabeça? Pode abrir o olho, pode voltar aqui para a realidade, por favor, né? Porque quem está na imaginação, vocês sabem, né? Não está na realidade, está desincronizado. Essas imagens que vocês criaram, não foram vocês que criaram. Quem criou foi a mente. Vocês deram o comando para ela. Opa, Dr. Isaac falou em prazer, vamos criar um prompt, né? E você criou essa imagem na tua cabeça. Tá claro isso, né? A programação da mente eu também já falei que é fazer isso. Ok. A gente está tocando a nossa vida, a gente está cuidando. De repente aparece uma meta.
dentro do nosso trabalho, dentro da nossa profissão, dentro da nossa vida, aparece uma meta e a gente bota naquela meta o significado. Qual é o significado que a mente vai botar? De que se a gente atingir aquela meta, vai ficar tudo bem. Nós vamos ser poderosos, nós vamos poder viver bem a vida e o melhor de tudo que a mente promete, mas não cumpre, que a gente vai mandar e todo mundo vai obedecer se a gente cumprir essa meta. Mentira, a mente não entrega isso, embora ela prometa. Só que a gente começa a organizar e planejar a nossa vida em função da meta que a gente tem que atingir. Então, para eu poder ser feliz, para eu ser um profissional bem-sucedido, eu tenho que atingir aquela meta. Qualquer coisa que atrapalhe, qualquer coisa que incomode o planejamento, deixa ela sentar que assim vocês voltam para cá. Qualquer coisa que atrapalhe, qualquer coisa que incomode a evolução daquilo que a gente quer, é lido pela nossa mente como um perigo. Tá claro ou não? O teu chefe pediu para você entregar aquele planejamento em 24 horas e você não conseguiu acabar. Imediatamente está desenhado um cenário de perigo na tua mente. Eu sou velho e no meu tempo de adolescente tinha um seriado que chamava Perdidos no Espaço. Quem curte o YouTube já viu isso daí. E tinha um robozinho, imagina, um robô imaginado nos anos 60. Nessa hora o robozinho da mente começa a gritar assim: perigo, perigo, perigo. Você precisa pensar em fazer alguma coisa para não correr esse risco, para você evitar que essa imagem que está projetada na tua cabeça, que o chefe vai te demitir porque você não cumpriu a meta. Não faz essa cara de preocupado, é assim que funciona, não é? Você tem que fazer alguma coisa para evitar que essa coisa ruim aconteça. Enrola ele, fala qualquer coisa, inventa uma desculpa. Esse é o planejamento que a mente faz para fugir do perigo existencial que você está passando. E isso se chama, como para quem não sabe, isso se chama se preocupar. Você fica preocupado, você mantém as imagens referentes a essa situação na tua cabeça e fica pensando nela o tempo todo de como você vai se safar delas. E aí tem umas questões muito interessantes. Às vezes, para você se safar daquela situação, o teu planejamento, a tua força, o teu conhecimento, a tua energia psíquica, e se vocês quiserem depois eu explico o que é, porque todo mundo sabe, sentiu, mas não sabe direito dizer o que é, e a tua energia física precisam estar presentes. E aí começa o quê? Você começa a se desgastar. Eu preciso atingir essa meta de qualquer jeito. Se eu não atingir essa meta, eu estou perdido. Se eu não chegar lá, eu vou estar demitido. Às vezes a mente é mais caprichosa. Tem gente que tem uma mente caprichosa. Ela fala assim: eu preciso fazer o perfeito. Não pode ter falha nenhuma. Eu tenho que cobrir todos os buracos para que ninguém tenha a chance de poder me criticar. Porque se me criticar, vai ser o fim do mundo. A mente fica ocupada com essas imagens na cabeça, se esforçando de uma forma compulsiva para tentar se livrar dessa sensação de insegurança que pelo amor de Deus, vem junto comigo, que a imagem projetada da mente está lançando. Às vezes, e vocês sabem, não está de verdade acontecendo nada. Nada, zero. O chefe até esqueceu a demanda que ele te pediu. Às vezes, não vai acreditando muito na minha mente que ela é folgada, mas às vezes é isso. Mas você lá está todo aflito, está todo lutando. E aí vem um grande curto-circuito. Espero que vocês consigam entender. Eu entro numa onda muito forte de desgaste, lutando mentalmente,
Vocês já pararam para pensar o que acontece quando a gente fica tentando controlar o futuro? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se ele me disser desse jeito? E se ele... Vocês conseguem imaginar o tamanho do desgaste mental que isso é? Noites de insônia, ansiedade, deixei esse buraco. O que acontece com a energia? Ela baixa. Quando a energia baixa, isso é um segredo que eu descobri recentemente. Olha que eu tenho 43 anos de psiquiatria na ativa. Quando a energia baixa, os medos aumentam. A gente se sente menos forte, mais fraco, menos capaz de estar enfrentando os perigos. Os perigos parecem ser mais ameaçadores. À medida que o perigo passa a ser mais ameaçador, a mente fica mais desperta, porque ela tem que bolar todos os planejamentos possíveis e imagináveis para escapar disso tudo. E isso fica tão fundamental, isso fica tão imprescindível, que a tua energia psíquica e a tua energia física acabam, se depletam. Toda a qualidade da tua ação, inclusive nesses momentos, fica prejudicado. É um verdadeiro círculo vicioso. Também no meu tempo tinha muito seriado que tinha uma coisa chamada areia movediça. Eu não sei se isso existe hoje em dia. Quanto mais você se mexe, quanto mais você quer resolver o seu problema, mais você afunda dentro desse poço do burnout que vai consumindo toda a tua energia. Então, o que é o burnout? O burnout é o esforço incrível que você faz, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental, para atingir o jardim do Éden, do prazer e da invulnerabilidade que a tua mente sempre promete e, lamentavelmente, por uma condição de que a vida não permite, ela não consegue entregar. À medida que a gente, entre aspas, falha, à medida que a gente não é perfeito, segundo o nosso próprio julgamento, segundo os nossos próprios valores, segundo as nossas próprias ambições, e aí vocês já entenderam que pessoas gananciosas e ambiciosas são muito mais propensas ao burnout do que as pessoas que vão devagarzinho e sempre, passo a passo com cuidado, e vão acabando entrando nesse processo incrível e inacreditável de burnout. Isso é o burnout. E quem é o vilão? O vilão, infelizmente, é a mente humana. A mente humana é a vilã, não é por maldade, não é por sacanagem. A programação dela é essa. A programação da mente é nos proteger dos perigos. Mas é muito engraçado, à medida que a própria mente, que o próprio cérebro produz as imagens do perigo, é a nossa interpretação da realidade, mais ela precisa nos defender. Então é muito engraçado, porque ela, por um lado, nos ameaça e, por outro lado, fica brigando. É que nem máfia. A mente é que nem a máfia. Vocês conhecem a máfia, né? A máfia inventa o perigo para vender proteção. A mente, infelizmente, faz a mesma coisa. Todos nós que somos dominados pela mente, e eu queria dizer para vocês que quando a gente está emocionado, que quando a gente está com medo, quando a gente está meio eufórico, a gente está dominado pela mente, a gente fica dominado pelos próprios pensamentos, a gente acredita total e completamente que aquele pensamento, que aquela imagem que veio naquele dia é real e não apenas uma projeção da nossa mente. A gente entra nesse mundo mental e, com esse mundo mental entrando, a gente entra num processo profundo de desgaste. O que eu queria passar para vocês é isso. Não adianta ficar culpando a empresa, porque a atitude da empresa é... A empresa, ela quer ganhar dinheiro.
E ela vai te jogar toda a sedução do mundo, dizendo que você é fundamental, que você é essencial, que sem você nós não vamos conseguir funcionar. Gente, puta véia que manja essa história, eu sei como é que isso funciona. Só estão querendo grana e depois não adianta chorar, eles não me valorizaram. Vocês foram enganados pela mente, com a colaboração do seu chefe, evidentemente, que prometeu uma coisa que não tem a menor condição de ele estar entregando de verdade. E mais, toda aquela pessoa que é extremamente vaidosa. O que é vaidoso? Vaidoso não é aquele cara que quer ficar bonito. O vaidoso é aquele que quer projetar uma imagem bacana. Quero que vocês me olhem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa vaidosa. Intelectualmente, evidentemente, né? Não sobrou mais nada, né? Só essa parte. Então, olha que interessante, olha como funciona. Eu vou falar lá com o pessoal na UP, preciso impressionar eles. Aí minha mente começa, será que você vai gostar? Será que eles vão gostar? Será que você vai falar direito? Ai meu Deus, é verdade, eles podem não gostar de mim. Ai que triste. Quem que está instalado aí? Ansiedade. E quanto mais, eu estou dando uma dica que eu não devia dar aqui, devia dar só para quem me contratasse. Assim, quanto mais eu for dominado pelo desejo de querer impressionar vocês, mais eu vou estar sujeito às mazelas da mente, mais eu vou cair nas armadilhas dela. Mais eu vou viver burnout, mais eu vou chorar que eu decepcionei o namorado, mais eu vou ficar magoado porque meus pais não gostam suficientemente de mim. Enfim, o que eu tinha para colocar é isso, mas eu sou um cara muito... assim, como eu sou vaidoso, como eu sou metido, eu acho que eu falo coisas brilhantes. E eu acho que as coisas brilhantes que eu falo deveria despertar a curiosidade das pessoas. Eu não queria que as pessoas acreditassem em mim. Eu queria que elas... é isso, então me explica melhor como funciona. Então chegou a hora. Eu vou ficar aqui ansiosamente desesperado, esperando com puta burnout do cacete. Peço a compaixão de vocês, esperando a pergunta de vocês na busca de um melhor entendimento daquilo que eu falei. Doutor, obrigada pelas palavras, né, por compartilhar o seu conhecimento. E, na verdade, eu queria uma dica para nós, enquanto profissionais de RH, o que você poderia falar, assim, que a gente pudesse perceber isso nos nossos colaboradores, né, que estão ali diariamente conosco, assim, para a gente ter aquele esse colega ele precisa de um olhar diferenciado, a gente precisa chegar junto, a gente precisa atuar voltada aí para o burnout, por exemplo. Pergunta difícil, você caprichou, hein? Assim, eu como psiquiatra, eu fico muito atento no quadro geral da pessoa, né? Tudo dá, né? Se você presta atenção na face, você percebe uma face contraída. Nas perguntas, você percebe um tom de voz mais ansioso, mais carregado. Você sente uma busca por uma sensação de alívio. São pequenos sinais onde a pessoa mostra para você que ela está sentindo por demais a pressão. E é importante você, se o ambiente permitir, porque às vezes o ambiente não permite, você tentar mostrar para ele que sim, que a pressão até existe, que é importante ele conseguir, mas de que ele está se sentindo muito mais pressionado do que de fato ele está sendo. E assim, a minha proposta é que você fale o seguinte: vamos trocar o ser o melhor por fazer o seu melhor. Nós aqui, enquanto de RH, vamos tentar entender que o seu melhor tem limites. E vamos tentar encaixar dentro de toda aquela produtividade que a gente precisa dentro da empresa. E você, Pentelho, para de querer ser o bonzão dessa história. Ai, que não sei o quê, minha mulher não fica impressionada comigo. Então para com essa história. Vai na boa, vai na humildade, entrega o que você tem de bom. Obviamente que isso é um soprinho de nada, não vai resolver coisa nenhuma.
mas é sempre um bom momento que a pessoa vai rir junto com você. Doutor Isaac, parabéns pelas palavras. Quero só checar um entendimento. Então, se a minha mente produz essa aceleração para ser o melhor, de forma vaidosa e me posicionar como uma boa profissional, excepcional, isso gera uma ansiedade que gera o burnout, ok. Mas se eu tenho um desafio, um job, algo para entregar, se eu me antecipo, me planejo melhor, saio um pouco dessa zona de a curtíssimo prazo, eu continuo tentando fazer o meu melhor, mas sem a pressão do tempo. Ajuda a evitar o burnout sem deixar de entregar excelência? A resposta é simples, a execução é difícil, tá? Bem difícil. O que vai fazer a gente abrir espaços na vida para valer e de verdade, tanto do ponto de vista psíquico quanto do ponto de vista funcional, é a qualidade do trabalho que eu realizo, é a qualidade da ação que eu tenho. O que a gente tem que tomar consciência, primeiro, é perceber e se compenetrar para que aquilo que eu faço se junte à natureza das coisas e acabe trazendo um resultado melhor. Esse é o nosso melhor instrumento de defesa, esse é o nosso melhor instrumento de poder. Eu sou um cara que vive de palestra, eu vivo de conversar com as pessoas. Qual é o meu momento de glória? De glória de verdade, não de ostentação. Na hora que eu consigo perceber que a pessoa me entendeu, pegou uma lógica que vai no contrafluxo de toda a cultura ocidental e começa a raciocinar de um jeito paralelo, não igual, paralelo ao meu. É óbvio que o paciente que usufruir, a empresa que usufruir desse resultado, é evidente que ela vai me querer, mesmo eu falando que eu sou um bosta, não tem problema. Eu falo, não, bostinha, vem aqui porque você dá resultado e está tudo bem, está tudo certo. Entendeu? Espero ter esclarecido, não sei. Diga. Boa tarde. O senhor acredita que o autoconhecimento ele está diretamente relacionado à capacidade da pessoa desenvolver ou não o burnout? A gente precisaria definir melhor do que autoconhecimento. Eu tenho certeza que a minha definição é um pouco diferente da tua. E eu vou te falar como é que é a minha definição de autoconhecimento. No meu ponto de vista, 97% dos nossos comportamentos são frutos dos nossos sentimentos, são fruto das nossas emoções, por mais racional que a gente acha que seja, e são frutos de condicionamentos que a gente adquiriu durante a vida, mesmo sem perceber, mesmo sem ter consciência. O ser humano é basicamente um ser reativo, recebe o estímulo, e quando reage, quem aparece? O condicionamento, o sentimento. Ter o conhecimento desses mapas e saberem, por exemplo, todo mundo que pega e faz cara feia para mim, entorta a boca, eu já sei que vai subir meu sangue. Falo, o que esse filho da puta tá duvidando de mim? Mas eu já aprendi que quando eu permito que esse sentimento me domine, normalmente a coisa dá ruim, eu fico agressivo, eu afasto as pessoas. Então eu entendi como eu funciono. Aí eu abro mão um pouquinho de te convencer, de querer que você me entenda, para não permitir que esse condicionamento nocivo, tóxico, agressivo tome conta de mim. Se você conhece os teus mapas mentais, se você conhece os teus condicionamentos, se você sabe identificar ele, essa é a hora que eu vou dar um tapa no meu namorado, deixa eu ir lá no banheiro rapidinho, a tua produtividade realmente fica muito maior. Então a resposta é sim, mas é esse tipo de autoconhecimento, não é nenhuma elucubração, é você desenvolver um elemento que se chama eu observador. O eu observador, ele não pode querer interferir. Se o eu observador querer interferir, você entra no campo dos condicionamentos, você vira prisioneiro. Se ele conseguir ficar, você continua por um lado agindo do jeito que você sempre agiu,
e o eu observador vai montando um mapinha, esse é o autoconhecimento. E olha, vencedor, hein? Não tem jeito de você ser derrotado na vida se você tem essa capacidade. E já queria antecipar, não estou contando nenhuma novidade. Os budistas falam isso há 3.000 anos. Boa tarde, eu me chamo Sofia, sou de São Luís do Maranhão. A pergunta anterior tem relação com o que eu ia fazer de uma forma diferente, mas eu acredito que vale fazer outra pergunta, embora a resposta seja parecida, porque o teu repertório é muito rico e realmente é maravilhoso te ouvir. Eu queria perguntar, uma vez que a nossa mente é um programa, se existe alguma dinâmica, algum recurso em que a gente pudesse resetar esse programa para recomeçar de forma menos doentia, digamos assim. Belíssima pergunta. Essa pergunta não tem nada a ver com a outra que foi feita, pelo amor de Deus. Como é que a gente pode minimizar os efeitos tóxicos? Porque nem sempre são tóxicos, tá bom, gente? Vamos combinar o seguinte. Se a nossa mente, se o nosso pensamento, se ele está alinhado com a realidade, com o que acontece. Então não adianta eu achar que vou dar joias maravilhosas para minha mulher. Aliás, eu fiz isso, maior expectativa. Peguei a minha mulher, ela falou, meu sonho, sempre me encheu o saco. Meu sonho é ir para o Japão, eu quero ir para o Japão. Levei ela para o Japão em maio. Olha, o crédito foi mais ou menos umas 3 horas, porque no primeiro copo sujo já levei bronca. Mas eu já sabia, eu já tinha o condicionamento dela na minha mente. Minha mulher tem toque e qualquer coisa que está fora de lugar deixa ela mal-humorada. Então, em vez de me sentir atacado, em vez de me sentir humilhado, eu incorporei a informação dela e vi, não tem história, é assim, o processo é esse. Copo sujo, bronca para o Isaac e acabou, não tem conversa. E olha, vocês conseguem imaginar o que eu não sofri? Deixei de sofrer? A maneira certa de você se livrar do burnout de verdade, sério, no dia a dia, fácil de entender, difícil de cumprir, é parar de brigar com a vida. A gente briga com a vida porque a gente está preso no nosso desejo, no ideal, de que a vida seria... A vida vai ser maravilhosa se acontecer isso. Aí a realidade vem e mostra uma coisa diferente. Aí você briga. Não, tá errado. Não deveria ser de... Eu jamais faria isso. Que absurdo. Isso é muito injusto. Essa vida é uma vida cheia de sacanagem. Olha a amargura se instalando na mente do ser humano. Quando você procura perceber, aceitar e entender o que está acontecendo e dentro do que tiver na tua capacidade, não estou pedindo uma coisa estratosférica, não quero transformar ninguém em monge budista, só quero transformar em pessoas que contratem as minhas palestras, é só isso que eu quero, você abre mão do teu desejo. Cadê o livro? Pessoal, pede meu livro lá para o pessoal. Esse é o movimento mais fundamental e todo mundo não vai entender ele. É o aceita que dói menos. Aceita a realidade. Deixa a realidade entrar na tua consciência. O chefe é mal-humorado. Não adianta falar no dia que o Santos perdeu de 6-0 que vai dar ruim. Então, você aceita... mas eu precisava falar hoje. Então, precisava, seu desejo não vai se concretizar. Esse movimento de aceitação, que nada tem a ver com acomodação, como as pessoas imaginam, esse é o teu ponto de partida. Eu aceito a realidade do jeito que ela é e vou trabalhar na minha mente, com a minha capacidade de organização, não no meu desejo, como é a nossa natureza, mas na realidade que se apresenta. Deu para entender? Boa tarde, eu me chamo Cielma, sou de São Luís do Maranhão também. Eu assisto muito o senhor no programa da Record, parabéns. Eu queria entender um pouco com relação ao burnout junto com a saúde mental, ansiedade
no local de trabalho. Eu já tive algumas pessoas associando com problema físico. Isso pode vir a acontecer, tipo, eu estou com pressão alta por conta do que vem acontecendo, da pressão, do esforço mental. Isso realmente pode vir a acontecer? Bom, vocês entenderam que sentimentos e emoções são consequências de como a nossa mente está organizada, né? Se eu interpreto que alguém me prejudicou, eu fico com ódio. Se eu interpreto que alguém gostou de mim, eu fico com empatia, fico jogando um charme. Os meus sentimentos vêm da minha atividade mental. Tá aqui. Então esse é um livro que acabou de sair do forno, que é a solução para todos os problemas do mundo. Podem acreditar em mim. Quem incorporar essa filosofia, tá na venda na Amazon, para quem quer saber, tá? Assim, quem incorporar essa filosofia, olha eu já meio contaminado pela mente, vai encontrar um mundo maravilhoso, fantástico, espetacular. Mas deixa eu voltar para você. Sentimentos e emoções vêm da atividade mental. E a emoção, enquanto manifestação, ela não é mental, ela é física em primeiro lugar. Primeiro eu fico com taquicardia para depois tomar consciência que eu estou com medo. Então as emoções atropelam e os condicionamentos normalmente eles vêm em forma de emoção. Então a primeira parte atingida é o corpo. Um dos piores sentimentos que você tem, não é o caso do burnout, mas isso é muito grave e queria alertar todos. Depois se vocês quiserem eu conto uma historinha, se vocês acharem que é interessante. É a mágoa. A mágoa é terrível. A mágoa vai amargurando o teu espírito de um jeito, vai envenenando, e isso já é provado em algumas correntes, não de psicologia, de medicina, que aumenta a predisposição a ter câncer, a ter doenças autoimunes, porque esse veneno vai contaminando em primeiro lugar o teu corpo. E é assim que funciona. Então a resposta é definitivamente sim. O burnout aparece mais no corpo. Outra coisa importante, quando a pessoa está em burnout, do ponto de vista psíquico, mental, todas as suas capacidades têm decréscimo, tem perda de qualidade. Então uma coisa que acontece muito quando a pessoa está em burnout é que ela fica muito mais desconfiada, fica meio noinha, fica cismando que as pessoas estão contra ela. É o sintoma de baixa energia. Todas as doenças mentais, todos os transtornos mentais, mais básicos, não vou falar das psicoses aqui, mas das ansiedades, das depressões, das bipolaridades, dos transtornos, agora me escapou o nome, agora depois eu falo, dos borderlines, eles estão ligados ao nível energético psíquico que a pessoa tem. Então, quando eu tenho uma paciente que fala direitinho, você fala, quando eu estou boa é fácil de fazer o que você manda, mas quando eu estou para baixo eu não consigo. E é isso mesmo. A gente tem uma queda de produtividade, a gente fica chato, a gente fica depressivo, a gente não vê perspectiva, tudo isso vaza quase que igualzinho, só que de uma forma estruturalmente diferente, depressão e burnout. O burnout tem sintomas depressivos, apenas não é uma depressão, porque o desencadeamento dele é de caráter mais profissional, é só isso. Legal? Mais alguém? Todo mundo entendeu o que é a mente? Todo mundo está pronto para exorcizar essa filha da puta de dentro de vocês? Então, junto com o livro, como vocês perceberam, já foi embora o livro, vocês viram que está com C e está com S, né? Que eu falei no começo da palestra. É a nossa seita. E na nossa seita todo mundo é próspero e todo mundo é feliz. E basicamente isso acontece porque todo movimento da realidade que se apresenta, a gente entende que é um mando de Deus. E o Deus que a gente conhece, é brincadeira, hein, gente, pelo amor de Deus. O Deus que a gente conhece é o Deus do Antigo Testamento, né? Você não faz a vontade dele, você não respeita a vontade dele, 10 pragas na cabeça. Tô fora, né? Então a gente tudo lá, a gente olha a realidade e se esforça dentro do que está do nosso poder, da nossa capacidade de tentar jogar uma luz sobre ela e tentar entender ela. E aí sim, tomar a atitude que melhor lhe aprouver. Aquilo que você achar que
parece ser o melhor para a situação como um todo. Valeu? Obrigado, gente.